Espaço Aberto de hoje recebe a visita do pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, Gilmar Tato. Ele foi secretário municipal dos transportes em São Paulo, uma família que tem outros parlamentares com incursão na vida pública e também deputado federal por 2 mandatos. Vai conversar um pouco conosco sobre essa relação entre municípios, pacto federativo, quase não sai a palavra na hora da pronúncia, para a rádio e para a TV Câmara. Obrigado por sua visita aqui. Obrigado, eu que agradeço o espaço aberto. Nelson, um prazer estar aqui com vocês, conversando com seus ouvintes e com as pessoas que estão nos assistindo. Já que eu gaguejei na palavra pacto federativo, ia falar sobre essa questão que interfere muito na plataforma de discussão do Senado, uma casa federativa com 3 representantes em cada uma dos estados da nação, Gilmar. Os municípios são muito dependentes dessa relação, que acham que a Constituição de 88, com todos os seus avanços, centralizou muita informação, poder e receita sobretudo. O que você pensa a respeito? Olha, eu fui deputado federal por 2 mandatos e era comum lá em Brasília, como deputado, os prefeitos, os vereadores irem lá pedindo emendas para os deputados. E, inclusive mandei emendas aqui para Bauru, para as outras cidades aqui do entorno. E o que acontece? A arrecadação, ela acontece no município. O povo cobra de quem está mais próximo da sua relação política, que é o prefeito ou os vereadores. E todo ano, todo mês, enfim, os prefeitos vão lá com pilhas na mão em Brasília para pegar recursos, principalmente para investimento, mas não só, para custeio também. Então, eu acho que alguém tem que mexer com isso, tem que cuidar. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ele foi criado em 1965. No ano que eu nasci. Quer dizer, a mudança, o perfil dos municípios mudou bastante. Era rural, agora é urbano. Você tem hoje ferramentas tecnológicas de todo tipo. Isso não foi mudado. Então, alguém tem que cuidar disso. Os nossos senadores, isso no Brasil todo, mas vamos falar de São Paulo, ninguém pensou em cuidar disso. Então, o que eu acho? Eu acho que tem que ter uma repactuar. A Constituição já fala que tem que ser harmônico, que tem que ter uma relação município, estado e união, e tem que dividir participar cada um no seu papel. Só que quem sofre são os municípios. Então, um dos compromissos que eu tenho falado e conversado com os prefeitos, e eu tenho visitado por semana pelo menos umas 20 prefeituras, 20 municípios, é justamente isso: cuidar dessa questão do pacto federativo, além da questão da guerra fiscal. São Paulo está perdendo muita indústria para os outros estados, perdendo emprego. E eu fui deputado federal, fui líder da bancada do PT, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Eu tenho experiência no executivo, participei por 8 anos do governo lá em São Paulo. Na época era a prefeita Marta, depois o prefeito Haddad. Então, essa junção de entender como funciona o executivo, como funciona o legislativo, eu posso contribuir para ajudar nessas 2 questões que mexem diretamente com o município, porque eu sei aonde estão os problemas. Os problemas estão no município e a população cobra do prefeito. E o prefeito simplesmente fica de piso na mão, às vezes consegue recurso, às vezes não consegue. E tem uma outra coisa, Nelson, que é assim: o prefeito de cidades grandes e mesmo média, às vezes tem relação direta com o governador, tem relação direta com os ministros, consegue marcar audiência. Mas se você pegar municípios, cidades médias, municípios, cidades pequenas, ele não tem essa relação. Então nós precisamos criar um ente político, não precisa nem ser nada jurídico, mas de articulação política desses prefeitos, sabe? Para poder que as suas reivindicações, por exemplo, se eu for falar de desenvolvimento regional, eu tenho que articular os prefeitos de uma região. E eu acho que esse é um pouco o papel também de um senador, para não ficar só em época de eleição pedindo voto e depois discutindo temas nacionais, que eu discuto temas nacionais, eu falo de soberania nacional, eu falo de crescimento econômico, desenvolvimento, distribuição de renda, tudo isso, a relação com o Mercosul, a relação com os BRICS, a relação com o mundo, mas alguém tem que cuidar dessa outra parte que, ao meu ver, devia ser um papel do senador por São Paulo. Agora, é óbvio que a mudança do pacto federativo depende de uma série de outras alterações no sistema, a reforma político-partidária, eleitoral, porque não interessa o jogo do jeito que está hoje, que eles tenham que fazer o papel de office boy
das migalhas do orçamento, a própria emenda impositiva dos deputados que acabam mantendo pequenas verbas, mas essa relação de curral em relação às prefeituras? Eu acho, a minha experiência diz o seguinte: se você quiser fazer uma grande reforma tributária, você acaba não fazendo nada. Se você quiser fazer uma grande reforma política, e particularmente eu defendo também, né, política eleitoral, mas reforma do Estado, como Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, você acaba não fazendo nada. Então, acho eu que a gente tem que pegar alguns itens. Por isso que precisa conversar com a frente de prefeitos, conversar com os prefeitos, você ir pegando e fazendo aos poucos, tá certo? E que esses recursos ele venham para o município ou ficam no município. Então, o jeito de não fazer reforma tributária é você discutir o macro, que seria fundamental, importante, mas o Brasil não funciona assim. O Brasil, ele vai funcionando aos poucos, devagarinho, todo ano, e tem que fazer isso. Então, você tem município que, às vezes, ele recebe um ônibus. O governo federal tem uma política de transporte escolar, tá certo? Que é uma área que eu domino, que é na área de mobilidade. Só que é o seguinte, o município recebe 5, 10, 20 ônibus de transporte escolar que o governo federal manda, só que ele não tem um motorista para isso. Tá certo? E ele não tem. Isso vale para um posto de saúde, vale para uma UPA, vale para uma escola, dependendo do município, para uma reta escavadeira. Entendeu? Ele não tem o tratorista, não tem o motorista, não tem. Então, e como na área da saúde às vezes não tem um médico, não tem enfermeira, então tem que mudar essa sistemática, porque mesmo o governo federal, quando tem programas que são programas importantes, ele depende do município para poder executar esses programas. E se você não repactua isso ou não descentraliza esse recurso para o município, acaba penalizando muitas vezes e tendo desgaste político no município do que ser um programa que tenha efetividade. É por isso que tem que mexer. E eu acho que é possível mexer assim, em algumas questões que uma emenda constitucional resolve, uma medida provisória resolve, ou um projeto legislativo resolve do ponto de vista de iniciativa. Por isso que eu estou me dedicando, estou estudando em relação a essa questão, para ver como que a gente, sem demorar muito, tá certo? Porque senão se faz um grande debate e acaba passando os anos, não acontece nada. Sem demorar muito, como que você ajuda que esse dinheiro venha para os municípios de uma forma mais efetiva e mais rápida, sem o prefeito, sem a cidade ficar mendigando muitas vezes, que é o que acontece hoje. Todo ano você tem uma frente de prefeitos lá pedindo coisa, e nem sempre acontece. Eu acompanhei em Brasília a Frente Nacional de Prefeitos, que foi organizada inclusive com a outra sistemática durante o governo Lula, e uma das questões que tive a oportunidade de perguntar direto é: diante do governo de coalizão que ele montou, ele não conseguiu mexer em questões estruturais como essa, embora tivesse essa possibilidade política à época. Então, você na verdade, você levanta uma outra questão, que é a força que tem o Poder Legislativo e a importância de, quando a população for votar, quer dizer, votar no presidente, votar no governador, mas de preferência também de pessoas ou no Legislativo, no Senado, na Câmara Federal ou nas Assembleias Legislativas, de preferência quem tem uma certa afinidade com o programa, com aquele que vai ser eleito o presidente da República, sabe? Isso ajuda muito, porque você não fica refém, muitas vezes, de política de alianças desnecessária, o que faz mal para o estômago, para a saúde, muitas vezes, entendeu? Tanto é que nós do PT, a Dilma foi vítima disso, né? Quer dizer, o vice foi o que deu o golpe, quer dizer, um golpe parlamentar, uma pessoa eleita pelo povo, e simplesmente o vice foi lá e articulou para derrubar. Você assistiu o filme, desculpa a comparação, Dormindo com o Inimigo? Um pouco assistiu o filme, tá certo? Então, mas todo mundo conhecia aqui o Michel Temer, também sabia quem ele era, tá certo? Então, numa crise política momentânea, ele aproveitou, se aliou com quem perdeu a eleição, com o Aécio, que hoje está lá em Minas Gerais, não consegue nem sair na rua, né? Para conversar sobre política tem que fazer de madrugada, e foi um operador do golpe, junto com principalmente com a grande imprensa, a Globo ajudando. Então, isso é ruim para o país, né? Diferente do Zé Alencar, quando foi vice do Lula. Então e ele é do PR, o Zé Alencar foi do PR. Então, mas aí depende de pessoas. Perfis bem diferentes.
Perfis bem diferentes. Então, mas é um partido de centro, vamos chamar assim, tá certo? Então, depende muito das pessoas. O Michel Temer não conseguia nem se eleger deputado federal por São Paulo, quer dizer, era um inexpressivo. Qual que era a força dele? A força dele é o PMDB, maior tempo da televisão, a estrutura, a máquina que tem do ponto de vista de prefeitos, e acabou dando golpe, achando que, com o discurso de que ia ter crescimento econômico, que ia distribuir renda, que ia melhorar o emprego, e nós estamos vendo hoje, quer dizer, um presidente que maior índice de impopularidade já aconteceu no Brasil. Então, nenhum chefe de estado consegue quer tirar uma foto com ele, né? Recentemente o presidente da Argentina, o Macri, ficou sabendo que ele ia no encontro do Mercosul, cancelou. E olha que o presidente da Argentina não está muito bem, por sinal. Então, esse é o nosso presidente, esse é o país que mergulhou nessa crise danada, e nós temos uma decisão muito forte de manter a candidatura do presidente Lula por tudo que ele fez pelo Brasil e pela forma que ele está sendo preso, encarcerado, injustiçado. Então, esta relação, nós precisamos, quem consegue trazer a paz social, repactuar o país, eu acho que é o Lula. A greve dos caminhoneiros, se fosse com o Lula, em meio-dia ele resolvia isso. Então, por isso que eu estou correndo o estado, fazendo essa pré-campanha, falando do nosso pré-candidato, Luiz Marinho, que não vai ser nosso candidato a governador, que foi ministro do Lula, nasceu no interior de São Paulo e tem um compromisso também de recuperar o estado de São Paulo, tanto do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico, que está perdendo indústria, perdendo emprego. E acho que é o momento da redenção do PT. Quer dizer, o PT sofreu muito nesse desgaste todo com a Dilma, tudo que fizeram conosco, mas a população percebe que na hora do vamos ver é com o PT que pode contar para reconstruir esse país, para o Brasil voltar a ter emprego, o brasileiro voltar a andar de cabeça erguida. Estou muito animado em relação a isso. Por outro lado, Gilmar, como é que vocês lidam com a significativa parcela do eleitorado que atribui, enfim, sistematicamente no imaginário ou do ponto de vista consciente ao PT a organização desse sistema que tornou o país nessa situação que a gente está hoje com o governo de coalizão, não, enfim, com todos os efeitos da Lava Jato. Separado das questões emocionais, como é que vocês vão lidar com essa parcela de rejeição eleitoral visível nesse momento? Não, veja, nós temos uma posição muito clara, e que é o seguinte: os rentistas, a elite brasileira, tá certo? Embutiu no PT que o PT era o partido da corrupção para eles votarem a mandar. Tanto é que tentaram ganhar as eleições através do voto e perderam. Por isso que deram o golpe. E que eles deram o golpe para quê? Para vender as nossas riquezas. E é o que eles estão fazendo hoje. Todos os dias. Estão vendendo o nosso pré-sal. Hoje o Brasil exporta o petróleo cru e importa o refinado, o combustível refinado, isso em dólar. Por isso que você tem um descontrole na área de preço. O gás de cozinha aumenta todos os dias, o diesel, a gasolina. Eles estão fazendo leilões, fizeram recentemente, uns 20 dias atrás, um leilão do pré-sal, já marcaram para setembro, veja, poucos dias antes das eleições, e vendendo esse petróleo a preço de banana. Mas isso está acontecendo na Amazônia, nossa biodiversidade, está acontecendo com os acordos que eles estão fazendo em Alcântara, no lançamento de foguete. Então, o golpe foi para isso, para que o Brasil se abrisse em relação à venda da nossa riqueza. No momento que todos os países estão se fechando, o Trump nos Estados Unidos está se fechando, a Inglaterra saiu do euro. Então, o mundo estava se fechando do ponto de vista do momento de crise para segurar suas riquezas, e o Brasil se abre. Mas o senso comum do eleitorado, entendeu? Consegue compreender essa leitura? Aí, e jogaram no PT isso, como se a corrupção fosse algo que existisse no governo do PT. E por mais contraditório que possa parecer, mas não é que quem fortaleceu a Polícia Federal, quem fortaleceu o Ministério Público, quem fortaleceu o Judiciário, em todos os sentidos, foi justamente os governos do PT. Tá certo? Agora, há uma parcela grande desses setores que é ideológico, que está do lado de lá, pelo salário que ganha. Como é que ser um juiz, um promotor, um delegado da Polícia Federal, eles ganham 30, 40 mil reais fora os benefícios. Um juiz hoje ganha até o auxílio moradia, mesmo ele tendo casa na cidade, morando na cidade, ele recebe 3.400 reais por mês, fora os benefícios que tem. Então, pertence a 0,5% da população brasileira de altos salários. Isso
também isso pesa na hora de uma decisão, tá certo? E há uma perseguição em relação ao PT. Você fala, não, mas o PT, vocês estão reclamando, não é verdade. Nunca viu um processo andar tão rápido no judiciário como o do Lula e o Lula ser preso. Coisa que não acontece com o Alckmin. O PSDB que manda no estado de São Paulo há mais de 25 anos, tá certo? Você tem denúncia do metrô, da Alstom, do Rodanel, da merenda escolar, agora da CCR, dos pedágios, do cunhado do governador, você tem de todo mundo. E os processos com eles não andam, tá certo? O do Aécio não anda. O Aécio, você tem gravação, o pessoal do PMDB, você tem malas de dinheiro, você tem o do Serra, você tem conta no exterior, você tem provas cabais, tá certo? O do Lula não tem, ninguém nunca viu um contrato do Lula do Triplex do Guarujá. Você não conhece, você é jornalista, você é uma pessoa informada, você nunca viu, mas ninguém viu, tá certo? Porque não tem. Gravação com o Lula não tem. Malas de dinheiro em relação ao pessoal do PT não tem. Contas do exterior não tem. E por isso, agora, deles tem e o processo deles não anda. Por isso que, nosso entender, por isso que nós precisamos fazer uma reforma do Judiciário e Ministério Público, que eles têm lado. Eles têm lado. E o lado é deles, é do lado de lá. Não é do lado de cá. E nós fortalecemos essas instituições porque a democracia precisa que elas sejam fortalecidas. Só que, na hora de apurar, eles... tanto é que o Moro agora está cansado. O Moro, agora que ia chegar... nos processos do PSDB na Lava Jato, o Moro parece que tá desistindo, tá cansado, vai para os Estados Unidos, tá pegando férias, não quer saber muito. Então, esse é o problema que acontece no judiciário brasileiro. Apropriando do teu comentário dessa avaliação, exatamente por força dessas instituições, dentro do PT, é sabido que ainda que, lógico, a estratégia aqui do ponto de vista pública seja naturalmente outra nessa fase de pré-campanha, que se valer esse argumento de que essas instituições estão todas armadas com essa estrutura em relação ao partido, o Lula não será liberado para ser candidato. Qual é o plano B? Não, veja, nós acreditamos na justiça, nós não desistimos da justiça e nós temos a convicção e a certeza que o Lula só está preso hoje porque é um forte candidato a presidente da República e para ganhar a eleição, porque se o Lula tivesse no mesmo patamar do Temer ou do Fernando Henrique, esses ex-presidentes, ninguém ia se importar com o Lula. Mas exatamente por isso não é mais difícil acreditar mesmo que ele possa ser liberado, então, como é que você quer que eu não acredite na justiça? Tá certo? Veja, ele tem vários recursos que os advogados... Mas o PT não acredita na justiça, até por força da Constituição desse raciocínio de que tem lá. Não. A gente acredita na justiça, que a justiça será feita. Agora, a gente não acredita nas pessoas que estão operando a justiça, principalmente de quem operou até agora. Agora, tem o STJ, que o Lula pode recorrer, tem o STF, que o Lula pode recorrer. Então, é nesse sentido. E a população percebeu isso. Claro. Percebeu de tal maneira que, mesmo achando que o Lula sendo preso, que o povo fosse abandonar o Lula, não abandonou, e o PT não vai abandonar. Então, quando você fala qual que é o plano B do PT, o que vocês vão fazer, eu falei, não, nós temos uma decisão política de registrar o nome do Lula dia 15 de agosto, que é o último dia do prazo para ser candidato a presidente da República. Nós vamos fazê-lo e ele vai ser o nosso candidato a presidente da República. E até lá você tem todos os recursos, há jurisprudência inclusive de pessoas que foram condenadas na ficha limpa, que eu estava lá, eu fui um deputado que votou na ficha limpa, e você tem mecanismos, quer dizer, se você pegar me parece o artigo 26 da linha C, uma coisa assim, lá fala que enquanto você tiver condições de recursar a lei da ficha limpa, a pessoa pode ser candidato. Então, no nosso entendimento, do ponto de vista da análise jurídica e do que diz a lei, o Lula pode ser candidato. É por isso que nós vamos insistir na candidatura dele e é só deixar ele ser candidato. Nós não queremos o Lula presidente de forma imposta, do direito de ser candidato. Qual o medo? Não deixaram nem a Dilma continuar sendo presidente. Então. Sim, mas é assim que constrói uma democracia? Me parece razoável. Né? Acho que o judiciário, o Ministério Público não deveria se comportar dessa maneira, tem que se comportar como diz a lei. Claro. Só isso que a gente pede.
Naturalmente que com o debate de todas as tendências políticas aqui, tô fazendo o meu papel de jornalista para aquele que vai eventualmente estranhar dentro de casa, de colocar o deputado para que ele possa defender a sua posição, e é assim que se faz o exercício da democracia. A gente só quer o seguinte, dá o direito do Lula a ser candidato. Qual o medo? Qual o problema? Ele é cidadão brasileiro, não foi condenado injustamente, mesmo antes de ser condenado ele estava bem nas pesquisas, ele não precisava mais voltar, tá certo? Agora, o problema é que para nós, e a população está percebendo isso, para consertar o país tem que ser ele, não é excluindo, não é alijando do processo, não pode, aí não é democracia. Maré, pedir um parênteses seu, dada a sua experiência na área uma das maiores cidades do mundo e da reconhecida dimensão de quanto é isso do ponto de vista dos transportes aqui de fora, ou como usuário, porque o paulista frequenta São Paulo, não tem jeito. A ideia da organização do transporte em São Paulo, do setor público e dos chamados clandestinos ou não, com aspas, perueiros, minivans, enfim, ela tem uma dimensão no tempo que você enfrentou, inclusive, durante um período bastante significativo. Como está organizado isso nesse momento na cidade de São Paulo? Eu diria que ela funciona hoje, o sistema de transporte na cidade de São Paulo. Primeiro, quando você fala em mobilidade, tem que falar em integração dos chamados modais. Então, você tem que ter o trilho, o metrô, o trem, o VLT, você tem que ter os ônibus maiores, e é por isso que você precisa fazer corredores de ônibus, faixas exclusivas. Você precisa dar o direito e dar o espaço para quem quiser andar a pé, andar numa calçada decente, quem quiser andar de bicicleta, andar numa ciclovia com segurança. Então, ele tem que ser integrado. Você não pode, por exemplo, falar em ciclovia, você não pode pensar a ciclovia só como para as pessoas andarem de bicicleta do ponto de vista do lazer. Não, ciclovia, ele faz parte do sistema de transporte, é um modal, é necessário e precisa ter. Até para você incentivar essas pessoas a andarem do transporte ativo. E até para aqueles que usam o carro poderem continuar, e querem usar o carro, poder continuar usando o carro. Porque se todos têm o mesmo comportamento, todos querem andar de carro, o viário não comporta. A minha tese de doutorado é justamente isso. Então, você precisa estar organizado. O que nós fizemos no sistema de transporte de São Paulo? Essa integração. Por isso que uma cidade média, grande, precisa ter cada vez mais trilho, cada vez mais corredores, para incentivar as pessoas a andar em transporte público. E, ao mesmo tempo, há quase 15 anos, 10, 15 anos atrás, você tinha o transporte clandestino, que é um outro problema, que é um câncer do ponto de vista para que o sistema funcione. Então, nós fizemos uma transição, havia uma crise muito forte do sistema de transporte, fizemos uma transição, uma parte desses clandestinos a gente trouxe para o sistema, de forma, através de um processo licitatório combinado com o Ministério Público, os tribunais de contas do município, foi feita uma lei específica sobre isso, se tornaram cooperativas. Nas cooperativas eles conseguiram se organizar comprando micro-ônibus e modernizando e construindo garagens, que eles não tinham, o processo de abastecimento e de registro dessas pessoas, que você... porque assim, começa a pessoa comprando a sua perua e depois essa pessoa começa a dar dinheiro, ou ele compra a segunda perua, a terceira perua. Então aquele motorista que iniciou com uma perua, ele começa a ter 3, 4, 5, 6. Então hoje, agora no Prefeito Haddad, eu tive a oportunidade de ficar 4 anos só no transportes. Nós, combinado de novo no Ministério Público, se tornar empresa. Então agora a maioria é uma SA, Sociedade Anônima, são empresas. Então busca recurso no mercado, começa a comprar ônibus melhor, não tem mais vans, não tem mais perua, são micro-ônibus. Este processo, por isso que eu falo que ele funciona. Agora, é evidente, uma cidade como São Paulo, você precisa ter cada vez mais quilômetros de metrô, tá certo? O transporte de massa que é necessário. E nós conseguimos fazer, neste período, para você ter uma ideia, Nelson, de 460 quilômetros de ciclovias, eu fiz 420 na cidade de São Paulo. Deve estar uns 550 quilômetros de corredor faixa exclusiva hoje, tá certo? Eu fiz 450. Assim, 80, 90% do que tem na cidade de São Paulo, o bilhete único que depois vários municípios copiaram, que a pessoa pode andar no sistema de transporte no prazo de 2 horas pagando uma mesma passagem e andando de vários ônibus. Então foi implantado na minha época. Eu tenho por isso que eu estou levando essa experiência que eu tive para a universidade. Eu fiz o meu mestrado baseado nisso, na questão dos corredores de ônibus, do funcionamento,
O corredor de ônibus de São Paulo, o usuário, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas, de 6 a 7 milhões de pessoas. Por uma contribuição local sua aqui, me permita, ainda que você esteja colocando cena fria aqui na nossa realidade, a gente discute aqui, por uma série de razões, o entroncamento reconhecido ferroviário que corta a cidade. Araraquara, o PT fez uma medida lá relacionada a essa modificação, e temos, como toda cidade de porte médio, um tamanho de frota de carro, aqui é quase 1:1, aqui dada a quantidade de veículo, com 2 ou 3 avenidas só que cortam toda a cidade, ou seja, tem um estrangulamento natural. Que sugestão você daria para essa Então, eu conheço, essa situação? Eu conheço aqui Bauru, eu sei que a ferrovia passa dentro da cidade. Do nosso lado aqui. Isso, e conheço da Araraquara. Araraquara, o prefeito lá, o prefeito Edinho, ele conseguiu tirar o trilho da cidade, né? Isso. Aqui tem que ver se é possível. Me parece, assim, vendo de fora, a impressão que é possível. Tem que verificar qual que é o custo disso e como se faz, ou se desvia, ou se faz através de túnel. Do ponto de vista de engenharia, é possível. Acho que caminha para isso. Tem que trabalhar para que isso aconteça, porque não tem sentido mais você ter uma cidade como do tamanho de Bauru, você trilho de carga passando dentro da cidade. Mas São Paulo também tem, tá certo? Sim. São Paulo também tem na Estação da Luz. Então, essa é a primeira coisa. Acho que tem que fazer projeto, acho que é possível, e verificar qual que é a melhor maneira, túnel ou desviar, do ponto de vista de custo e da concepção do projeto. A outra pergunta que você falou, que era em relação a isso, a questão do... Eu estava tratando a questão dos trilhos e Então, a outra coisa... não importa. O problema é o seguinte: o viário, ele é limitado. As faixas do viário é limitado. As avenidas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Você tem 3, às vezes tem 2, às vezes 3 faixas, tá certo? O que você precisa é garantir, e o Plano Nacional de Mobilidade já diz isso. Primeiro, uma calçada generosa, segura, larga, onde as pessoas que não têm interferência, de preferência que não tenha degrau, que não tenha buraco, tá certo? Para que todas as pessoas possam andar nessa calçada. Segundo, você tem que deixar o espaço para bicicleta, para quem puder e quiser andar sem, porque isso tem a ver com poluição, tem a ver com saúde e tem a ver com o direito de quem anda de bicicleta. Então, por isso que precisa fazer ciclovia. Terceiro, você precisa deixar uma faixa dessa para o transporte coletivo. E o que sobrar fica pro carro, tá certo? Que geralmente é o que sobra mais. Por quê? Porque quando você está com o seu carro, você ocupa 7 vezes mais espaço que você mesmo. Percebe? E qual que é a diferença? Quem está no seu carro, só você pode estar no seu carro. O usuário do transporte público não pode estar. Mas você que está com o carro, no seu carro, você pode estar na calçada, você pode estar na ciclovia, você pode estar no transporte público. Então tem uma diferença grande. Então, qual que é o que a gente tem trabalhado, estudado e se dedicado? Você precisa melhorar cada vez mais a calçada e ter ciclovia e ter o corredor de ônibus para diminuir a quantidade de pessoas no transporte individual. Para quê? Para aqueles que precisam mesmo andar com o transporte individual, porque tem gente que trabalha com isso, tem gente que tem uma necessidade, tem gente que tem 3, 4 empregos, não é fácil a mobilidade. Então, você incentivando o transporte público, você faz com que aqueles que precisam andar transporte individual andem transporte individual. Isso não tem nada a ver com a quantidade de carro. Porque na Europa, todos têm pelo menos um carro, cada um tem um carro, mas o problema é que o carro fica na garagem. Tá certo? Porque o estacionamento é caro, porque ele paga pedágio, porque para andar na rua ele tem dificuldade de estacionar na rua, tá certo? Outra coisa absurda, estacionar na rua. As pessoas que estacionam na rua acham que a rua é dela. Não é. Tá certo? O espaço é público, o espaço é de todos. Porque se você estaciona o seu carro na rua, é só você estar usando aquele espaço. É um espaço público. Então, por isso que você tem que ter medidas para incentivar o transporte público em detrimento do individual. Você é contra o carro? Eu não sou contra o carro, eu tenho carro. Você é contra as pessoas andarem de transporte individual? Não. O problema é o problema de espaço. E o espaço, se ele é público, você tem que, os gestores têm que ter uma política para fazer com que todos possam circular de forma adequada e com segurança. Gilmar Tato, pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, obrigado por sua visita aqui na rádio, na TV Câmara, pela internet. Já a gente acabou? Conversa sempre multiplataforma. Discutir o país inteiro, eu já te aborreci bastante com vários temas aqui. Eu que agradeço o espaço. Eu estou aqui fazendo a minha pré-campanha. Eu sou filho de agricultores, meus pais nasceram no Rio Grande do Sul. Somos em 10 irmãos, eu nasci no Paraná.
e fui para São Paulo. Felizmente tive a oportunidade de estudar, de ser professor, e consegui ser deputado estadual, ser secretário de uma cidade, maior cidade do país. E agora estou pleitando a minha pré-candidatura, que é justamente pelo aquilo que eu fiz, e acho que esse ano vai ter um processo de renovação com experiência. Quer dizer, o eleitor não quer aventureiro, tudo que está acontecendo no país, mas também acho que quer ideias novas, quer uma renovação do ponto de vista de ideias, do ponto de vista que possa fazer o Brasil. E eu tenho muita esperança que é possível consertar esse país, e a gente conserta com o voto, a gente conserta com democracia. E de debate de ideias sem ódio. É disso que se trata, é por isso que eu tenho andado nesse estado todo, e agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui na TV Câmara, Rádio Câmara, tudo isso, falar com você e com seus ouvintes e quem está nos assistindo. Obrigado, a gente está na companhia da Carol Garcia aqui do nosso lado, e na TV Câmara, abraço. O Rafael Marobo, Gilmar Tato conversou conosco aqui no Espaço Aberto. Você encontra esse programa na íntegra, na internet também, para você assistir a hora que você quiser.